ontem, hoje não faltou, mas eu tenho que arrumar, porque não dá. Vocês perderam muita aula, a culpa é minha, eu tenho que dar um jeito disso aí. Aí eu vou fazer o seguinte: se o problema continuar quando a gente retornar do recesso, eu vou falar com o Paulo para eu dar aula lá da Unifap. Aí eu vou lá, sento, arrumo uma sala, sei lá. Porque aquele meu laptop não é bom para dar aula, tá tudo aqui no computador certinho, já montado, sabe? Mas aí eu organizo pra gente. E acho que a gente perdeu, eu vou gravar agora no recesso, eu gravo umas aulas. Principalmente da disciplina de direito, a de metodologia tá bem, a gente tá indo bem até aqui. Oi, Vani! E aí, como é que vocês estão com os trabalhos? Querem dar uma olhadinha? Eu dei uma folga grande para vocês com os trabalhos aí. Não. O meu tá tudo certo. Ai, que bom. Quando a gente voltar do recesso, eu vou passar mais alguns. Ó, metodologia. Tem bastante trabalho até. Não tem um por aula como eu gostaria que fosse, mas que até ser não aguenta. Ó, mas tem bastante gente faltando fazer. Olha aqui. Esse. E esse a galera tá atrasada. Vocês estão fazendo das outras matérias, é? E aí. E a de IED, a gente fez alguns no começo, depois deu uma parada. Mas eu vou passar um. Oi, Rafaela. Tá, se espertem, por favor. É... Ah, eu botei já a aula da semana passada. Eu tava fazendo o download aqui da aula, mas eu já botei. Deixa eu cancelar aqui. Eu já subi essa aula da semana passada. Vamos começar, então. Só para a gente fechar a coisa da antropologia. Vocês conseguiram ler o Goethe, A Briga de Galos em Bali? Vamos lá, gente. Quem deu uma lida no livro? Deixei pela metade, professor. Eu li a metade assim. Depois foi dando uma lida rápida. A segunda metade é a mais teórica. A primeira é a mais, assim, da pesquisa dele. É um saco a descrição das apostas. É chato. Sim. É chato. Aí depois melhora de novo. Mas é trabalho de campo, de antropólogo, tá? Essa parte é a parte, na verdade, mais importante para nossa disciplina, porque é a parte metodológica. É o que o antropólogo faz. Ele senta lá e fica descrevendo as coisas e tentando achar um sentido naquilo tudo. Então, só para vocês verem como é que é o trabalho do antropólogo. Quem for um pouco para essa área. A ideia é tentar entender o sentido das coisas para as pessoas, tentar entender o significado daquilo ali, qual é aquela dinâmica social, né? Por que aquelas pessoas estão se comportando daquela maneira, o que elas estão querendo dizer para a comunidade quando elas estão fazendo uma aposta, se comportando de um jeito ou de outro. Tem todo um trabalho de antropólogos que estudam as relações, a questão do incesto. Tem um antropólogo que vocês vão estudar em antropologia, que é o Levi-Strauss. É um dos mais conhecidos no Brasil, porque ele trabalhou muito aqui no Brasil, na USP. Ele foi um dos fundadores da Faculdade de Ciências Sociais da USP, tá? Uma das primeiras do Brasil. E ele estudou muito índio e tal, e ele tem toda uma teoria sobre o incesto, que chama antropologia estruturalista, vocês vão estudar mais para frente. Mas a ideia é estudar as relações familiares. E aí foi uma coisa que o Levi-Strauss descobriu, que toda comunidade tem incesto. O que é um incesto? Uma relação ou relações sexuais que são proibidas. Elas mudam de sociedade para sociedade, cultura para cultura, mas sempre tem uma proibição do sexo, com quem você não pode transar. E aí isso implica em você buscar fora da sua tribo, fora da sua comunidade mais fechada, do seu núcleo, trocas. E aí a coisa do sexo envolve trocas, que envolve trocas econômicas, trocas sociais, né? É uma certa pluralidade aí que envolve por causa da proibição. E aí tem comunidade que tem proibição, tem comunidade que pai transar com filha normal, irmão com irmã normal, mas assim, você não pode transar com o primo de segundo grau da tua tia. Uma situação assim.
Tem comunidades que uma tribo não pode transar dentro da própria tribo inteira, vocês têm que buscar fora, nas outras tribos, para poder ter filhos e formar novas famílias. Então, tem uma série de regras que envolvem o sexo que o antropólogo descobriu estudando. Ele sentou lá e começou a ver, tá, quem é que... Como é que são essas relações sociais entre as pessoas? E aí o Lévi-Strauss, ele percebe essa regularidade, né? Toda comunidade que você estudar de seres humanos, existe alguma proibição para o sexo, que ele chama do incesto. Sobre essa coisa do incesto, tem um livro sensacional do Raduan Assar, que é Lavoura Arcaica. Não sei se vocês já viram o filme ou leram o livro, é um livro muito bacana. É sobre esse negócio do incesto. Mas vamos voltar aqui para o Geertz. Eu vou só mencionar rapidamente a parte da história dele, da briga de galos, porque eu acho divertida. Não sei se vocês viram, essa parte vocês gostaram, né? Dele explicando como é que foi para ele conseguir interagir com a tribo. Porque o tempo todo eles viam ele como estrangeiro, então quando ele chegava perto, eles não se comportavam. Isso é um problema para quem está fazendo pesquisa de campo, pesquisa quantitativa, pesquisando comunidades e culturas. Você chega perto, as pessoas se comportam diferente. Inclusive para quem está estudando pesquisa de opinião, por exemplo, uma coisa bem básica, que é de ciência política, não é nem de antropologia, né? Quando você chega com um questionário para uma pessoa responder, a pessoa ela se comporta diferente. Às vezes ela responde algo que ela imagina que você queira ouvir, não necessariamente o que ela pensa. Tem uma pesquisa super engraçada, eu não lembro o autor no Brasil, uma das primeiras sobre racismo, que era assim: você é racista? Não. Você conhece alguém racista? Conheço. Aí todo mundo responde. Então, o resultado da pesquisa, não existe... todo mundo conhece alguém racista, mas ninguém é racista. Então, como é que isso bate? Né? É porque a pessoa se comporta de maneira diferente com o entrevistador. Isso na antropologia é muito mais saliente, porque é muito mais importante você reparar as pessoas no seu ambiente natural. E aí elas se comportam diferente justamente porque você está perto delas. Demora as pessoas pegarem confiança para você e começarem a se portar de maneira natural na sua frente. Às vezes é rápido, às vezes é uma situação que vira essa chave, às vezes é um processo que demora até meses, até anos para você ganhar confiança na comunidade. É uma dificuldade de metodologia quantitativa, de qualitativa, perdão, de trabalho de campo. E no caso do Geertz é muito divertido como ele superou isso, porque ele estava lá, tinha umas semanas, um mês e meio, e aí ele foi assistir a briga de galo, né? Ninguém estava muito dando bola para ele foi assistir a briga de galo, aí chegou a polícia, e não foi o fato de que chegou a polícia que exatamente, e que ele foi assistir a briga de galos que as pessoas passaram a confiar nele, foi o fato de que ele correu, ele fugiu. Né? Na cabeça dos nativos, ele podia ter se portado como um gringo, um homem branco, que implica todo um status de poder, um status social ali dentro, né, de que eles entendiam que o Geertz tinha a possibilidade de conversar com a polícia, coisa que eles não tinham, porque eles eram marginalizados ali naquela dinâmica. E o Geertz, por ser homem branco e tal, ter passaporte de outro país, ele podia conversar com a polícia e sair por ali. Mas ele não saiu por ali, ele escolheu correr, até porque ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele falou, tá todo mundo correndo, eu vou correr também, né? E aí tem aquela cena engraçada, que ele entra no armazém, ele tá fugindo, aí tem um armazém assim, a polícia tá chegando, aí ele se esconde no armazém. Ele e a mulher dele. Quando ele entra lá, tem alguns balineses ali, aí eles veem o Geertz, aí todo mundo senta, a mulher, o cara serve um chá ali rápido para eles fingirem que estão ali tomando um café e tal, um chá. Aí a polícia chega. Aí o que tá acontecendo aqui e tal? Aí a polícia começa a dar uma cagada neles, aí ele fala, esse senhor aqui é o Clifford Geertz. Ele é sabe toda a história do cara, ele tá aqui fazendo uma pesquisa séria, ninguém tá aqui com briga de galo, não, e não sei o quê. E o Geertz ficou impressionado, porque ele achou que ninguém sabia quem ele era lá, porque ninguém dava bola para ele, mas é aquela coisa de comunidade pequena, né? Quando você chega numa cidade pequena, todo mundo sabe a vida de todo mundo. Quando chega um estrangeiro lá, as pessoas começam a fofocar por fora e saber quem é a pessoa. De qualquer forma, foi toda essa coisa dele ter fugido junto com os caras que fez com que eles passassem a aceitar ele e de maneira mais natural na dinâmica lá do estudo dele. Aí possibilitou ele fazer a pesquisa. Tem aquela parte chata que ele descreveu nas apostas, aquela parte ali, eu vou ser sincero com vocês, eu pulo também, até porque eu não sou antropólogo, não é minha área de pesquisa, mas é importante vocês verem como é o trabalho de campo, né? Você vai descrever a aposta? Não sei, você nunca sabe o que você vai descrever quando você vai para o trabalho de campo de antropologia. Você chega lá e começa a participar do convívio da comunidade e você vai descobrindo as coisas ali.
você vai entendendo e achando as chaves, os fatos sociais significativos ali dentro. Aquilo que é representativo do todo, que você consegue chegar, não, a sociedade ela se estrutura por essas determinadas situações, determinados fatos sociais. Você começa a entender certos aspectos únicos daquela cultura, né, que são diferentes de outras. Mas não só de culturas distantes das nossas. Essa tipo de análise antropológica, a gente começa a entender chaves interpretativas da nossa própria cultura. Então, tem gente que estuda o bolsonarismo, por exemplo, e quais são as estruturas de significado que os bolsonaristas participam, que eles se identificam. Isso vale para qualquer tipo de subgrupo social, né, que você vai observar. Qual é aquela linguagem única, aquelas formas de atuar que são únicas para aquele grupo ali, que separam ele dos demais, né, que se identificam eles como um grupo só. Tem muita gente que estuda queer, né, estudos queer sobre homossexuais e transexuais e por aí vai, né? Os LGBTQIQ e tudo. Aí eles vão ver como é aquela coisa do subgrupo, quais são as produções de significado deles, como é que eles... Eu lembro que tinha uma pesquisa de um colega meu do Pernambuco, que ele ficava, né, diferenciando os gays de academia, mais playboys, dos gays mais de periferia, tem uma coisa de classe ali, e ele conseguia entender isso na linguagem, nas formas de se portar. Tem uma coisa também de como se refere ao outro o tempo todo, como você enxerga o outro. Na pesquisa do Goethe isso não aparece muito, mas na maioria das pesquisas antropológicas atualmente tem sempre essa coisa de enxergar a cultura em relação ao... como a cultura se enxerga e se enxerga em relação ao outro. Vocês viram isso um pouco, por exemplo, naquela palestra da professora, esqueci o nome dela, Isabelle, se não me engano, que a gente teve aí semana passada, eu acho, que eu participei, Daniele, onde o palestino se identifica em relação ao israelense, o israelense se identifica em relação ao palestino. Tem uma coisa da visão do outro. Como é que o israelense enxerga o palestino no dia a dia dele, no linguajar dele, no discurso público, na TV? Tem muita gente que analisa pesquisa de opinião, estudos de discurso de televisão, jornal, revista, coisa gráfica em revista, como é que aparecem as coisas nas revistas. E a mídia, em geral, ela é muito clara, ela é muito óbvia, né, com o que ela está querendo mostrar. Particularmente revistas tipo Veja e tal, você vê pela capa, você sabe o que é a conversa ali. Mas é importante trazer isso para evidência, os antropólogos fazem isso muito bem. Eu lembro de um estudo que eu vi sobre a coisa de Israel, como é que aparecem os enfrentamentos entre israelenses e palestinos lá na televisão israelense. Os israelenses estão sempre se defendendo, é sempre uma retaliação defensiva, eles estão se defendendo de um ataque não provocado, é sempre uma coisa assim, nunca é... Né, eles sempre se colocam numa situação de legitimidade, de uma violência legítima. Eu estou legitimando a minha violência porque eu estou me defendendo. Todos têm essa mania, assim, quando você está em guerra, você tem que fazer esse discurso. Enfim, tem uma N coisas que você consegue fazer com esse tipo de análise. Como eu falei para vocês antes, a antropologia ela tem uma dificuldade em ter uma teoria da ação coletiva. Quer dizer explicar, do ponto de vista duro, por que os indivíduos daquela sociedade se comportam daquela maneira. Isso a economia faz muito melhor, a ciência política faz muito melhor. Né? Existem muitas críticas aí nesse meio. Os antropólogos eles têm a mania de pegar uma situação, como vocês viram, a briga de galo, uma coisinha e querer extrapolar toda uma teoria social sobre aquilo. Cientistas políticos e economistas são muito mais cuidadosos e quando eles fazem grandes teorias, eles fazem com um número de casos assim enormes, né? O que é o estudo sobre as eleições dos Estados Unidos? Você pega todas as eleições que foram feitas em todos os estados, eleições nacionais, todas as votações, e coloca isso em modelos matemáticos de regressão para saber, e usa variáveis para tentar explicar por que a pessoa votou de uma forma ou votou de outra. Quem estuda eleições sabe que o maior fator que afeta o resultado de uma eleição é renda, aumento ou redução de renda do eleitorado. Não só esse fator, não. Existem outros que são mais contextuais, são mais antropológicos, digamos assim. São mais emocionais, a eleição tem muito de emoção também e tal. Mas, assim, de maneira, dá para você mostrar isso, que as pessoas, se elas pioram de vida, economicamente, elas votam na oposição. Se elas melhoram de vida, ou se elas continuam mais ou menos igual, elas tendem a votar no governo, né, tentar no poder. E, enfim, tem uma série de...
A pesquisa do Fernando, que eu mostrei para vocês, né, que mostra como é que o deputado vota. Ele vota com o partido dele. É o maior preditor estatístico do comportamento do parlamentar, é o partido que ele participa. Então, você tem essa conexão de causalidade muito forte nesse tipo de episteme, nessa forma de pensar. Para o antropólogo, não. Né? Você faz grandes afirmações que são interpretações sobre como os indivíduos interpretam a sua sociedade. Né? Mas não quer dizer que eles se comportam necessariamente em função daquela interpretação. Quer dizer apenas que aquela interpretação é uma chave cognitiva para os sujeitos e pessoas que aquela sociedade, daquele grupo social, daquela cultura, e uma chave a partir da qual eles precisam dialogar e se relacionar com ela quando eles estão se colocando na sociedade. Tá? Vamos lá, vamos voltar de novo aqui em algumas partes da segunda metade do texto, que é a que vocês menos leram, que é a parte mais teórica, tá? Que é bem importante. Como eu falei para vocês, vou pular essa parte de como é que ele descreve a briga de galo, tudo. Ele faz toda uma coisa das apostas, que é um saco, eu sei. Tem um outro trabalho que vocês vão ler, que é o do... Ai, caramba, eu esqueci agora o nome dele. Eu tenho até ele aqui. Às vezes eu uso ele em metodologia. Peraí. É o Malinowski. Argonautas no Pacífico Ocidental, que é sobre os trobrianos. Ele vai pesquisar uma tribo de trobriano lá na Indonésia. Esses europeus adoravam ir para essa parte da Polinésia, da Indonésia, tal, para estudar as tribos de lá. Porque eles eles tinham colônia lá, na Inglaterra, cheio de colônia lá, na França, então era fácil de sair para lá. E porque era praia, né, gente? Tem essa vantagem também. Ir para as Ilhas Fiji, os trobrianos, se não me engano, são nas Ilhas Fiji. Então é super paradisíaco de ir para lá. E aí ele vai estudar as trocas, como é que eles trocam coisas, né? Quais são as regras de você trocar um determinado produto que você tem com um produto de uma tribo, de um vizinho, de um amigo, de um familiar, quais são as regras das trocas ali. Então é bem interessante, é bem mais legal de ler do que a coisa das apostas, mas é sempre um trabalho de formiguinha do antropólogo, tá? De ficar observando e anotando as coisas e gravando, para depois ele decifrar o que aquilo significa. E aí a segunda metade é a mais importante nesse ponto de vista, porque na segunda metade que ele vai tentar, esse aqui, Brincando com Fogo, é a partir daqui, onde ele vai tentar formular uma teorização sobre as apostas, o que as apostas significam. E ele vai fazer isso em crítica ao Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham é um utilitarista. O utilitarismo, vocês vão ver mais ele, o utilitarismo vai sempre ser como uma coisa presente nas sociais, mas ele tem duas linhas, o utilitarismo. Tá? Nessa época, no século XIX, quando Bentham escreveu, essas duas linhas eram um pouco misturadas. O Bentham e o outro é o Stuart Mill, John Stuart Mill, que é um filósofo político também muito conhecido, que fala muito do utilitarismo. O utilitarismo ele tem basicamente duas linhas. Tá? Uma coisa são os utilitaristas que discutem o utilitarismo como uma explicação de ação coletiva, né? Por que as pessoas se comportam como elas se comportam. E isso até hoje é muito forte, toda a economia se baseia nisso, mesmo a economia heterodoxa, mesmo a economia mais marxista, ela tem um fundo utilitarista, que é basicamente as pessoas se comportam para maximizar a sua utilidade. Elas se comportam para maximizar o seu prazer e reduzir a sua dor, para maximizar o seu lucro e reduzir o seu trabalho, o seu esforço. Né? E isso determina o comportamento humano. O político ele se comporta para maximizar o voto dele. Né? O trabalhador se comporta para maximizar o salário dele. Então, tudo isso daí vem da explicação utilitarista. Vocês vão ver talvez Parsons também Pareto. Vocês vão ver também Pareto em economia. É a coisa do ótimo de Pareto, onde essa coisa de maximizar a dor e minimizar o prazer. E existe a descrição de... enfim, tem uma série de teorias que você deriva disso daí. Por exemplo, a teoria de que na margem eu sempre ganho menos. Uma coisa é um copo de água para quem está morrendo de sede, outra coisa é o 20º copo de água para quem já bebeu 19 copos de água. Né? O ganho marginal daquele 20º copo de água é muito pequeno. Tem toda uma teoria que fala sobre consumo e demanda, que vai trabalhar, por exemplo, a demanda retida. Um jeito fácil de explicar isso é o morador de rua. O morador de rua, ele não tem nada. Se você dá R$100 para ele, ele gasta aqueles R$100 em 15 minutos, porque ele precisa comer, ele precisa beber, ele precisa...
comprar a cachaça dele, ele precisa beber água, ele precisa comprar uma roupa. Então, aquilo ali vira pó em 15 minutos. Se você dá 100 reais para uma pessoa que tem tudo, ela vai pegar aquele dinheiro e guardar. A hora que ela precisar, ela tira do bolso. Então, é um pouco essa coisa do ganho da utilidade marginal. Isso é uma teoria de como as pessoas se comportam e por que elas se comportam daquela maneira. Né? Mas existe uma discussão utilitarista, que essa perdeu muita força recentemente, a gente vai trabalhar ela no direito também, que é uma teoria do utilitarismo como uma teoria de justiça, que é como explicar a justiça, o que é o bom, o que é o bem. O utilitarismo parte da ideia de que não existe um bem comum, não existe um bem geral. Né? Cada um tem a sua ideia, a subjetividade do que é o bom para si. E cada um é livre para fazer isso e faz isso de maneira sozinha, isolada do meio social. E cada um sabe o que é bom para si. Não dá para você construir uma ideia de bem comum, porque isso é altamente autoritário com o indivíduo e tal. Então, ela parte um pouco dessa ideia. E aí, como é que você chega numa teoria de justiça se não existe bem comum? Porque a teoria de justiça é a justiça para todos. Então, você não pode... fica difícil. E aí, o utilitarismo ele discute isso a partir da maximização do bem individual. Então, o bem comum ótimo seria a maximização do prazer individual, ou seja, quanto mais pessoas estiverem melhor, essa é a melhor justiça, né? Mesmo que alguns fiquem piores. Se a soma do bem com o mal, o bem em termos utilitaristas, se sobrepor ao mal, isso é justo, tá? Aí tem várias críticas, a gente vai ver a crítica liberal ao utilitarismo com John Rawls na aula de direito. Mas isso é outra linha do utilitarismo. O Bentham, na época que o Bentham escreveu, eles ainda misturam um pouco essas duas coisas. E o Goethe, ele tenta usar o achado dele, o achado empírico dele aqui sobre a coisa dos jogos, sobre a coisa das apostas na briga de galo, para tentar desmentir o utilitarismo, para tentar criticar o utilitarismo do Bentham, tá? E aí, como é que ele faz isso? Né? Ele vai dizer que, para o Bentham, o jogo no qual as apostas são muito altas, do ponto de vista utilitarista, é irracional que os homens se envolvam nele. Né? Se um homem cuja fortuna é de 1.000 libras, apostar 500 a utilidade marginal da libra que ele pode ganhar é claramente menor do que a falta de utilidade marginal da libra que ele pode perder. Né? Até o utilitarista fala que as pessoas são mais conservadoras e tal, então você não vai apostar muito dinheiro. Se apostar muito dinheiro, o risco de você perder é muito grande, o risco de você ganhar é pouco. E aí o que você vai ganhar não vale a pena em relação ao que você vai perder, é um pouco essa lógica. Só que o achado dele na briga de galos é que os caras apostam muito. Eles apostam constantemente, e quanto maior a aposta, mais as pessoas se envolvem. Que é o contrário do que o Bentham diria, de acordo com o Goethe, tá? Então é um pouco por aí que ele chega na crítica dele. Mais interessante que o problema ético, pelo menos quanto à nossa preocupação, é que, a despeito da força lógica da análise do Bentham, os homens engajam-se em tal jogo, muitas vezes, apaixonadamente, e mesmo em face da punição legal, eles podem ser presos, o jogo briga de galo está proibido, né? Para Bentham e os que pensam como ele, a explicação é que, como eu já disse, tais homens são irracionais, viciados, fetichistas, crianças, tolos, selvagens, que precisam ser protegidos contra eles mesmos. Aquela coisa do etnocentrismo que ele está criticando aqui. Eles não são selvagens, eles simplesmente pensam diferente. Eles não são capitalistas, eles não são banqueiros que estão ali contando moeda. O jogo para eles ali tem um outro sentido para os balineses. Não é só o dinheiro que está em jogo, é o status social, que ele vai explicar na sequência. O dinheiro é um símbolo da importância moral percebida ao imposto. Não sei se vocês notaram, que aqueles que aguentaram ler um pouco a coisa da descrição dos jogos, das apostas, nas apostas aqui você tem uma dinâmica social que acontece. Então, por exemplo, se vem um galo de uma tribo vizinha, uma tribo rival, e vai ter uma luta com um galo local, você vai ter um número de apostas ali alto e que vai contrastar isso. Você vai ter as pessoas que estão ligadas, as famílias que estão ligadas à tribo vizinha, apostando junto com elas para mostrar para todo mundo que eles estão ali junto com a tribo rival. E aqueles que são os da tribo onde está acontecendo a briga,
eles vão se unir ali para dar dinheiro para aquele galo. Pense em eleições, como as pessoas se envolvem nas eleições, né? Cada um tem o seu galo, é o Lula, é o Bolsonaro, e aí as pessoas meio que se envolvem socialmente naquilo ali, às vezes até dão dinheiro para a campanha. E como aquilo ali é uma disputa de status social também. É um pouco isso que ele quer dizer aqui. Porque aqui a coisa é o dinheiro, né? Nas eleições a maioria das pessoas não dá dinheiro para eleição, aqui no Brasil, pelo menos. Mas aqui essa coisa fica muito clara porque envolve dinheiro nas apostas de galo. Ou então um sacerdote que está brigado com outro, uma família que está brigada com outra, na hora de botar o galo para brigar, eles botam essa animalidade dessa disputa social ali em campo. E aí o galo que ganha, ele ganha status social. E todo mundo que apostou no galo que ganhou, ganha esse status social também, de ser o vencedor, de ser o poderoso. Né? Tem toda uma coisa freudiana aqui que ele trabalha no início. Psicanálise e antropologia também tem muito crossover, tá? Os analistas antropólogos, eles gostam muito de psicanálise. E aí, quer ver? Deixa eu subir aqui. O galo é um símbolo super fálico, né? Cadê? A parte que ele vai discutir. É que esse não tá grifado. A intimidade dos homens com seus galos é mais do que metafórica. Os homens balineses, ou a grande maioria deles, pelo menos, despendem um tempo enorme com seus favoritos, aparando-os, alimentando-os, discutindo sobre eles, experimentando-os uns contra os outros, ou apenas admirando-os com um misto de admiração embevecida em uma autoabsorção sonhadora. É super fálico isso aqui, tá? É bem freudiano mesmo. É bem, sim, não freudiano, isso é mesmo da psicanálise. Sempre que se vê um grupo de homens balineses tagarelando preguiçosamente no galpão do conselho ou nos caminhos, com seus quadris abaixados, ombros para frente e joelhos levantados, pelo menos metade deles terá um galo nas mãos, segurando entre as coxas, balançando gentilmente para cima e para baixo, para fortalecer suas pernas. A linguagem do moralismo cotidiano, pelo menos, é eivada no lado mais... isso é outra coisa. Mulheres não brigam com galo. É jogo para homens. As mulheres não se metem nisso aqui. E a sociedade balinesa, ele explica, em vários outros aspectos, é extremamente... não é tão machista, né, como é a sociedade ocidental da época que ele escreveu. É uma sociedade muito mais inclusiva do papel da mulher do que a nossa sociedade, ou a dele era naquele período. Mas nesse aspecto, não. Briga de galo era só para homem. Então, é eivado no lado masculino de imagens sobre galos. É usada metafisicamente com um significado de herói, de guerreiro. O galo, a palavra galo também é a palavra para herói, para guerreiro, para campeão, para homem de valor, para candidato político, né, para o homem solteiro, para o cara durão, para o Dom Juan. Aí ele faz todas essas imagens aqui. O jovem casadouro, ainda tímido em relação ao sexo oposto, ou alguém no emprego novo, ansioso por fazer boa impressão, é chamado de galo lutador engaiolado pela primeira vez. Aquela coisa das palavras, da tradução, por isso que é importante saber a língua da cultura que você está estudando. Quando, mesmo que seja uma cultura que fale a mesma língua que a sua, você precisa entender o significado das palavras dentro do contexto daquela cultura. Tá? Enfim, tem toda uma parte sobre isso aqui. Acho que vocês leram essa parte que está no começo. É bem interessante. Mas vamos voltar aqui para a parte teórica. Então, o ponto dele aqui nessa segunda metade, se vocês depois pegarem um tempinho para ler, se vocês tiverem saco esses dias aí de folga e tal, leiam a partir daqui, tá? Pulem aquele negócio todo que é chato, é pouca coisa, ó. Vocês vão ver isso que eu estou dizendo. Toda a discussão aqui é sobre o fato de que, apesar do que está em jogo não fazer sentido do ponto de vista econômico, porque você está gastando dinheiro de um jeito errado, com apostas e tal, a questão não é o dinheiro, a questão é o status social. E mesmo na sociedade capitalista, a questão não é o dinheiro, a questão, principalmente para quem tem muito, é o status social. É por isso que você vê, outro dia eu estava no meu trabalho, eu estava ouvindo comentários do pessoal lá sobre os juízes aqui em Macapá. Tem muito juiz no estado endividado, tá? Eles ganham muito, mas eles começam a gastar muito com festas, com casas, com mansões, com carros, com viagens, cada um querendo aparecer mais que o outro.
E isso é uma dinâmica de galo, né? De um galo querendo se pavonear mais que o outro. Do ponto de vista financeiro, não faz o menor sentido o cara estar devendo um salário de 40 mil reais por mês aí no Estado. Mas isso é comum. Tá? E tem lógica nisso aqui. Ou seja, a lógica não é a lógica necessariamente utilitarista do Bentham, que explica por que as pessoas estão querendo, né, se comportam para ganhar na margem, né, para sempre estar ganhando mais dinheiro e tal. O que explica é outra coisa. Tem o livro do Weber, que vocês vão estudar, que é o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele explica que a acumulação primitiva dentro do capitalismo, proto-capitalismo que estava surgindo ali na Europa protestante, ele se possibilitou porque a lógica religiosa do protestantismo, particularmente do calvinismo e do protestantismo americano, é aquela, e aí o calvinismo, é aquela de que quanto mais dinheiro você tem, mais chances você tem de entrar no reino dos céus. É o contrário do cristianismo, era uma crítica ao cristianismo. Para o cristianismo, você tinha a lógica de que a pessoa que tem muito dinheiro, ela é avarenta, você precisa ser caridoso, você precisa ajudar o outro, você precisa ajudar quem precisa mais, dar esmola, é aquela lógica de ajudar o outro, né? No calvinismo, não. Que você não tem como saber, o raciocínio é um pouco esse, você não tem como saber quem vai ou não vai para o reino dos céus, mas aquele que tem muito recurso financeiro, muito dinheiro, muitas posses, é um sinal de Deus que aquela pessoa está sendo favorecida e que provavelmente ela vai entrar no reino dos céus porque ela já está vivendo o céu na terra com muito dinheiro. Toda essa dinâmica passou a legitimar a acumulação primitiva do capital. Então, as pessoas, dentro dessa chave, né, ter posses passou a significar sou uma pessoa boa, sou uma pessoa justa, sou uma pessoa honrada por Deus, e aí você passa a ter uma acumulação e uma conexão entre essa dinâmica do capitalismo e a dinâmica social da religião protestante, que se combinam de maneira muito, muito boa, e isso produz, né, efeitos no capitalismo como um todo. Pelo menos esse é o argumento do Weber, tá? Na ética protestante, o espírito do capitalismo. A ética protestante é isso. Quem tem mais dinheiro vai para o céu, então vamos guardar dinheiro. E aí o capitalismo, né, surge um pouco dessa dinâmica. Então, enfim, é esse estudo da cultura protestante que leva o Weber a fazer esse tipo de afirmação. Tá? Que é um pouco isso aqui que o Goethe está falando. Ele diz assim, olha, os caras não estão... Mas isso é o contrário, né? Mas isso é só porque a cultura protestante é assim. E o Bentham é protestante. Tá? O Bentham é inglês, ele é protestante, por isso que ele raciocina assim. Aí ele coloca tudo isso na linguagem do utilitarismo. Mas o que o Goethe está dizendo é que mas nem todo mundo pensa assim. Né? O mais importante não é o dinheiro em si, mas o significado que ele traz, né? O status que ele traz. E aí, quanto mais risco tem um jogo, quanto mais risco tem uma briga de galo, mais eu tenho a ganhar. Não só em termos financeiros, mas em termos de status social. Esta correlação gradual de jogo de status com lutas absorventes e, inversamente, jogo a dinheiro com lutas frívolas é geral, de fato. Os próprios apostadores formam uma hierarquia sociomoral nesses termos. Como observamos anteriormente, na maioria das brigas de galo, existe, na fímbria das rinhas de galo, grandes números de jogos de azar. Nesse só as mulheres jogam. As mulheres podem jogar roleta, dado, né? Mas o galo é só para os homens. Mas não é essa parte aqui, cadê? O que torna a briga de galos balinês absorvente não é o dinheiro, mas o que o dinheiro faz acontecer. E quanto mais dinheiro, mais acontece. A migração da hierarquia de status balinesa para o corpo da briga de galos. Sendo psicologicamente uma representação esopiana do ideal, altamente narcisista da condição de macho em termos sociológicos, ela é igualmente uma representação esopiana nos campos de tensão complexos estabelecidos pelo cerimonial controlado. Abafado, mas não obstante uma interação profundamente sentida dos próprios eus no contexto da vida cotidiana. Vocês não precisam, né, entender de teoria psicológica para entender essa discussão aqui, que quem for para antropologia vai estudar isso aí, mas já para vocês perceberem a lógica do status social e aquela coisa do eu sendo valorizado no meio social, e aquilo ali traz vitória, né, para o indivíduo do ponto de vista psicológico.
E como o prestígio, a necessidade de afirmá-lo, de defendê-lo, de celebrá-lo, de justificá-lo, de simplesmente resolver-se nele, talvez seja a força impulsionadora central na sociedade, da mesma forma ele é da briga de galos. É parte os pênis ambulantes, lembrando que cock em inglês é pênis também, os sacrifícios de sangue e o intercâmbio monetário. Esse divertimento aparente e semelhante a um esporte é para retornar um banho de sangue de status. Aí ele fala das coisas das aldeias, a aldeia de fora que vem para a aldeia de dentro, que, enfim, os agrupamentos sociais. Vamos ver só esses pontos finais aqui dele. Um homem quase nunca aposta contra um galo de propriedade de seu próprio grupo de parentesco. Habitualmente, ele se sentirá obrigado a apostar nele, tanto mais quanto mais próximo for o parentesco e mais absorvente a luta, se tiver a certeza de que não ganhará. Ele pode simplesmente não apostar, principalmente em se tratando da ave de um primo em segundo grau, ou de uma luta, se a luta for apenas frívola. Ou seja, quanto mais tiver em jogo ali na luta, mais a chance, mais jogo em termos de relações sociais, né? E de causa, se a causa foi entendida como justa, você vai botar mais dinheiro no galo. Praticamente todos os embates são sociologicamente relevantes. É raro ver lutando 2 galos de fora, ou 2 galos sem o apoio de algum grupo particular, ou com o apoio de um grupo que não seja relacionado mutuamente de maneira perfeitamente clara. Os 2 grupos que estão ali, os 2 galos, representam 2 grupos que se definem e disputam uns contra os outros, em algum aspecto da vida social. Pode ser o galo de 2 mancebos que estão apaixonados por uma mesma mulher e querem casar com ela. Pode ser o galo de 2 primos que estão brigando por causa de um terreno, 2 familiares que estão brigando por causa de uma propriedade, que um diz que é sua, outro diz que é sua. Pode ser o que vocês possam imaginar, mas sempre tem uma lógica. Nunca é pelo dinheiro, nunca é, vamos botar o galo para brigar aqui. Quando isso ocorre, o jogo é muito superficial, as apostas são lentas e todo o acontecimento é muito monótono, sem que haja interesse de parte alguma, a não ser os diretamente interessados em um ou outro galo inveterado. Por isso que é difícil ter 2 galos do mesmo grupo lutando. Você não vai lutar com uma pessoa que você concorda, você vai lutar com alguém que você quer destruir. Ele tem várias afirmações aqui sobre como é que se processa a luta de galo, mas todas vocês sacaram, né? Qual é o resumo da história aí. Aí ele faz os teoremas dele aqui. Quanto mais um embate entre iguais, entre indivíduos de status elevado, tanto mais ele absorvente é. Quanto mais uma briga entre 2 pessoas em igual status social, mais absorvente ela vai ser, porque são 2 pessoas que claramente estão em disputa. Se for alguém muito poderoso contra alguém muito fraco, as pessoas não vão se envolver muito na luta, porque você já sabe quem vai ganhar do ponto de vista social, não importa o que os galos vão fazer. Agora, são 2 pessoas que têm o mesmo pé de igualdade, aí as pessoas tendem a botar mais dinheiro ali. Tá? É isso. Apenas sangue, multidão e dinheiro. Dessa parte final, o que é? A inquietação surge de alguma forma a partir de uma conjunção de 3 atributos de briga: sua forma dramática imediata, seu conteúdo metafórico e seu contexto social. A briga, uma figura cultural contra um fundamento social, é ao mesmo tempo uma avolumação convulsiva de ódio animal. A gente está falando aqui de briga de galo, mas a gente pode estar falando da guerra na Palestina, tá? Só que o contexto vai ser diferente, mas a lógica tem muito a ver com isso. Ou a luta entre polícia e direitos humanos e bandidos, sei lá como você queira chamar isso, nos morros do Rio de Janeiro. Aquele embate ali, ou entre um embate na Camorra, na Itália. É política. A briga é uma figura cultural contra o fundamento social, ao mesmo tempo uma avolumação convulsiva de ódio animal, uma guerra caricaturada de eus simbólicos e uma simulação formal das tensões de status. E seu poder estético deriva de sua capacidade de conseguir combinar essas 3 realidades diversas. E quanto maior, mais você tem a ganhar. Quanto mais está em jogo, mais você tem a ganhar, em termos de status social. Então, quanto maior a luta, mais pessoas vão se envolver nela. Porque você tem muito atirada ali, se você vencer.
Tá? É isso, gente. Só para mostrar para vocês como ler o Goethe, né? Tá bom? É isso, gente, por essa primeira metade, tá? Na próxima metade, a gente vai olhar um pouquinho da metodologia no direito. A gente vai olhar como é que é o estudo em teorias de justiça um pouco, né? O que se discute, a galera que pesquisa teoria de justiça, né? Que lá na USP a gente chama de teoria política, mas é o pessoal, porque quando você vai discutir justiça, não tem muito a realidade. Tem do ponto de vista kelseniano. Por quê? Como é que o Kelsen enxerga a discussão sobre o direito? Ele enxerga assim: qual é a norma jurídica aplicável naquele caso concreto? Ou quais são as interpretações possíveis de serem aplicadas naquele caso concreto? E tem muita pesquisa no direito que é isso. É justamente quando você vai pesquisar a jurisprudência. Se você tem um caso concreto, você vai entender quais são as chaves interpretativas que você pode utilizar naquele caso concreto e qual é a interpretação que tende a ser a mais vitoriosa, porque ela é a mais aceita nos tribunais superiores. Né? Mas tem uma outra discussão sobre justiça que não é simplesmente positivista, que tem a ver com uma discussão sobre certo e errado, em última instância, e aí é um pouco mais difícil, porque é muito subjetiva essa discussão sobre certo e errado. Tanto culturalmente, quanto dentro de uma mesma cultura. As pessoas podem discordar sobre o justo e o injusto. Né? Basta ver esquerda e direita. Né? A direita se preocupa mais com... Olha o Kaique aí. Chegou no final, Kaique. As pessoas têm... A esquerda tende a ver a questão da distribuição de renda como algo muito mais importante, mais justo, e a direita a liberdade individual como algo mais importante e, portanto, mais justo. Então, é difícil você fazer... Aí o perigo é você cair numa coisa de que cada um acha o que quer e não existe como você fazer teoria sobre o assunto. Mas tem como, existe uma forma de discutir o mais razoável, pelo menos os caras que discutem teoria de justiça tentam. No positivismo é mais fácil você explicar as coisas, vocês pesquisar direito. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Uma questão que caiu no concurso da Defensoria lá de Goiás, que eu estava discutindo com a minha chefe hoje. A pergunta era sobre venda de software. Né? Se você está comprando, vendendo um software, que tipo de imposto você tem que pagar? Existem 2 impostos que, em tese, podem incidir sobre esse mesmo fato gerador, como a gente chama, que é o negócio do software, e os 2 não podem incidir, você tem que escolher um, porque senão se chama bitributação, você não pode pagar 2 impostos sobre a mesma coisa. Um imposto é o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? Já que é um produto que você está comprando, um software, você tem que pagar ICMS. A outra interpretação é ISSQN, que é o Imposto Municipal sobre Serviços. O advogado paga, o médico paga, o contador paga. Toda vez que quem corta cabelo paga, toda vez que você presta um serviço, você tem que pagar ISS, em tese. E aí você pode argumentar qual é a natureza do software, se você está comprando um serviço ou se você está comprando um produto. Aí é a discussão. As 2 interpretações são possíveis, tá? Só para adiantar para vocês. E as 2 interpretações existem judicialmente. Né? Existem decisões que dizem que um software de computador é um produto. Mas se vocês olharem a mudança recente na indústria da informática, onde não te vendem mais produto, te vendem serviço, o Office, você pagar por ele, todo ano você tem que pagar de novo. O pacote do Adobe Photoshop, essas coisas, você tem que renovar a sua assinatura. A assinatura implica na prestação de serviço. E aí a discussão é essa. Então, se você for fazer uma pesquisa de direito, numa perspectiva puramente positivista, o que você vai fazer é descobrir quais são as interpretações que existem na prática no judiciário para um lado e para o outro, ou um outro terceiro lado, se tiver mais uma interpretação aí no jogo. E aí você vai mostrar essas interpretações, onde elas estão, quem é que afirma uma, quem é que afirma a outra, e aí você pode até chegar a uma conclusão de qual é a que está vencendo, a que tem perspectiva de vitória no futuro, né? A que está subindo mais. Né? A que está no STF, a que está que os ministros estão se direcionando. Né? Mas isso não é uma discussão sobre justiça de fundo, realmente assim, sobre a natureza da justiça, o que é mais justo. É uma discussão sobre qual é a interpretação mais vitoriosa no Poder Judiciário. Né? Mas isso é uma pesquisa na área de direito. Tá? Mas a gente vai ver isso na próxima, no retorno aí. Eu vou botar para vocês um material sobre o assunto para vocês verem.
Tá bom? E vou deixar algumas coisas gravadas nas férias. Então tá, senhores. Bom recesso. Kaique, passou na prova de doido? Passei, amém. Tá? Ah, boa notícia. Não sei se eu já falei para vocês, eu tô aprovado no concurso, tá? Da Unifab Prefetivo. Arrasou, professor. Parabéns. São boas notícias para todos nós. Mais para mim, óbvio, mas para vocês também, porque a gente vai ter um professor novo, são 2 vagas. O primeiro colocado foi o Miguel, ele já foi professor da Unifap, ele está fazendo pós-doutorado dele no Rio de Janeiro, em geografia, na geografia. E aí ele passou, então a gente vai ter um professor a mais, e a gente vai conseguir dividir um pouco mais o serviço, porque eu estou para ficar doido com 4 disciplinas desde abril. Então, a gente vai poder ter mais tempo para preparar as aulas, mais tempo para o material. Vocês vão ter mais coisa para vocês também, porque quando os professores têm mais tempo para se preparar mais, eles jogam mais coisa para vocês estudarem também. Então, vai ter isso daí um pouco. E aí a gente vai ter professor novo e eu vou continuar como efetivo. E aí quando o Thiago voltar, que é quem eu estou substituindo, ou se entrar um outro substituto no meu lugar aí como substituto, aí a gente vai ter 3 professores novos. Então isso vai ser muito bom para o programa como um todo, para as aulas, para todo mundo. O concurso não acabou, mas assim, já acabou. Eu já estou aprovado. Aqui ainda tem prazo para homologação, tem convocação para aí ainda. E aí pode ser que dê alguma bronca nesse meio do caminho, mas praticamente impossível de dar algum problema. Então, tá meio que certo. Aí eu acredito que em fevereiro para março, eu devo estar assumindo o cargo e o Miguel também vai entrar aí já na jogada com a gente, tá? Beijos e bom recesso. Bom fim de ano aí, professor. Cheguei só para dar despedida mesmo. Boas festas aí, professor. Pra ti também, cara. Vou deixar umas coisinhas para vocês no final das festas. Então, escutem aí em casa uns vídeos que eu vou deixar. Beijo. Tá bom, professor. Tchau, tchau. Tchau. Boas festas, professor. Tchau. Boas festas, Thalissa. Tchau.